E com 6 anos, meu pai chegou pra mim e falou assim, entendi que pegou, né? Que você gostou. Porque assim, eu amava tanto aquilo, eu me identifiquei tanto com isso. Uma história que era 1% de chance de dar certo. Era improvável. Várias vezes meu pai falou, pô, a gente não vai pro brasileiro, porque puta, não tem dinheiro e tal. Não, puta, o pai vendeu o carro, vamos. O que eu precisava receber por mês era o mínimo para pagar o que eu comia e pagar o aluguel de onde eu tava. E a segunda temporada, onde a gente, em 94, quando a gente perde o Ayrton... Seja você quem for, seja qual for a posição social que você tenha na vida, a mais alta ou a mais baixa, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. De alguma maneira, você chega lá. Minha avó materna, ela morou sempre em Interlagos. E com 6 anos, meu pai chegou para mim e falou assim, entendi que pegou, né? Que você gostou. Então, quero 2 coisas. Quero que você durma e estude. Então, 8 horas da noite, porque assim, meu pai era dono de material de construção. Um cara trabalhador, trabalhava com meu avô, trabalhava... Ele te fez estudar e dormir certo só não, mas eu era estudioso. E assim, sempre passei, nunca repeti. Não cursei faculdade, porque daí, com 16 anos, eu fui para a Europa. Você já estava, né, mas meu velho era um cara primeiro, muito estudioso. Muito estudioso. E aí, cara, quando ele falou do negócio de dormir, é porque assim, eu amava tanto aquilo, eu me identifiquei tanto com isso. Até hoje, você pergunta, pô, Rubinho, mas você corre hoje? De estoque, de Porsche. Não precisava, se for pensar. Não, você foi pro Mundial de Kart, eu me classifiquei pro Mundial de Kart. Então... E vai e volta. Por quê? Porque eu gosto demais. Então, eu tenho muita gratidão de fazer aquilo que eu gosto, né? Poucas pessoas conseguem encontrar isso e você encontrou muito cedo, Muito cedo. Isso é uma sorte absurda. Muito cedo. Cara. É que assim, eu comecei tão cedo no kart que em paralelo eu andei de carrinho de rolemã, andei de autorama, mas em paralelo. E você pirava nisso também? Eu pirava nisso também, porque era tudo com velocidade, né? Tudo que pudesse... eu tinha vontade de aprender a desmontar motor, a fazer... Mesmo no carrinho também você fazia isso? Você olhava como assim, o do carrinho era muito difícil remontar, então você tinha que levar para um profissional. Então você não era do futebol, dessa brincadeira de rua? Meu pai me levou, eu sou, assim, a família... quase todos corintianos. Ah, é? Então, o futebol... E fora que eu era ruim pra cacete, então também não... Assim, eu tive também. meus dias de glória de futebol e tal, que meu pai era goleiro semi-profissional, né? Ele catou pelo Juvenil de São Paulo, depois ele era do Ébanos de Interlagos, ele era um cara muito ativo, muito ativo, que daí se dedicou à minha carreira. Então ele falou, a gente não tem grana, o dia que o pai não fala não, é não, não tem muito o que fazer. Então, mas eu levava tão numa boa, velho, eu sentia tanta gratidão por aqueles momentos que pra mim, você vê, o primeiro dia, né, que ele falou, a gente não tem grana pra comprar pneu de chuva, tá chovendo, quer ir pra casa ou quer sair? Eu falei, não, vou pra pista. E aí eu andei muito mais lento de pneu slick do que meus amigos que estavam andando, os competidores, aquela coisa toda. Só que olha como foi a coisa. Depois, quando eu botei o pneu de chuva, eu voava. Claro, né? Porque eu aprendi, né? Então, mas eu aprendi com amor, porque não é o melhor ensino. Você andar de pneu slick é perigoso, roda, bate, não é o melhor ensino. Mas eu fui ganhar minha primeira corrida de Fórmula 1 de pneu slick na chuva. Então, como é o destino, como são as coisas escritas, né? De uma forma que a gente nunca entende e de repente... Mas pra mim é isso, o segredo sempre foi a gratidão. Isso é que me colocava no meu caminho. Mas como que é a tua história, então? Ele te dá teu kart... Meu avô me dá meu primeiro kart, eu ando por 2 anos, meu pai não deixou correr. Por quê? Porque ele achava que eu tinha que treinar. Eu tinha que entrar muito preparado para minha primeira corrida. Aí meu pai mudou o kart para o 125, porque o primeiro era um cinquentinha, tinha aquele motor bem pequenininho que ligava, e ele andava... Aí quando eu fiz a pista pé embaixo inteira, ele falou, tá bom, então a gente tem que partir para o normal, e aí o normal era 125, que ficou por um bom tempo no kartismo nacional. Hoje a água, é tudo mais moderno, mas o motor naquela época era de 125. E aí
a minha primeira corrida, meu tio chegou para mim e falou assim, se você abaixar de 1 minuto do tempo de volta em Interlagos, eu te deixo correr. E aí a gente voltou, eu virei 59 alguma coisa, ele voltou muito feliz para casa, falando pro meu pai e tal, e meu pai falou, não, ainda não é hora e tal, e aí meu Isso tio... te frustrava? Não, aí meu tio ficou muito chateado, mas ele chegou para mim e falou assim, ó, seguinte, vai deixar o capacete aqui comigo, fim de semana você fala que você vai passar em casa, e foi assim, ele falou numa terça, meu pai não deixou, sexta eu fui para casa do meu tio, e a gente só avisou meu pai, eu no pódio. Aí ligaram lá do orelhão para ele, porque eu ia passar o fim de semana como se eu fosse pro sítio, aquela coisa toda. Mas aí eu tava em terceiro, eu lembro do pai chegando, todo mundo tomou esporro, ainda mesmo no pódio, mas aí depois ele não conseguiu me parar aí mais. Não dava mais. Que legal. E como foi essa primeira experiência aí de você correndo pra valer mesmo? Como foi? Eu sempre fui um cara cuidadoso. Sei. Então eu sempre fui um cara que... Então na primeira corrida, meu pai não deixando, eu não queria bater. Claro. Imagina chegar a conta pro pai e tal. Mas mesmo assim eu consegui chegar no pódio. E foi, assim, eu me identificava muito com aquela velocidade, com aquela forma de... era uma liberdade de expressão ali, você poder estar sozinho. Mas você sendo esse cara cuidadoso e tem um pouco de impetuoso, né, que você tem que ser para correr, como que é essa medida? Você foi ajustando? Você vai ajustando, mas chega um momento que aí o pai falou, então peraí, então vamos injetar agressividade aí, porque tá faltando nas ultrapassagens. Você coloca só o bico, não tá indo inteiro. Acontece muito com criança, muito. E aí, o meu treinador na época, ele chama Renato Russo, não é o cantor, tem o mesmo nome, mas o Russo me ensinou as malícias, porque tem malícia e tem maldade. Claro. Aí você vai com aquilo que você escolhe, mas você coloca respeito, e daí você vai indo. Mas eu fui ficar mais agressivo mesmo, mais pra frente, que aí você vai criando as oportunidades na tua vida e aí elas vão vindo e você tem que saber usar. Então como foi essa tua trajetória então? Você começou a planejar a partir daí ou não te passava pela cabeça, um dia eu vou chegar na Fórmula 1, era uma coisa distante, você queria pensar mais um momento ou existia esse sonho? Não, na verdade, hoje eu tenho uma palestra que fala disso, exatamente para mostrar, a palestra motivacional, porque ela mostra uma história que era 1% de chance de dar certo. Era improvável. O filho do dono de material de construção não tinha dinheiro. Então, não tinha o perfil de um piloto que poderia... Então, várias vezes meu pai falou, pô, a gente não vai pro brasileiro, porque puta, não tem dinheiro e tal. Não, puta, o pai vendeu o carro, vamos. Entendeu? E aí, muitas vezes. Por isso que quando a pessoa vê, o cara ganhou a corrida lá em Hockenheim, eu choro porque me veio na cabeça a venda do Fiat 147 para ir para aquele brasileiro. Para ir para aquele brasileiro, entendeu? De kart. Então, a palestra chama Melhor a Cada Volta. Melhor a cada volta significa eu lá, né, na minha corrida, tentando melhorar meu tempo, e melhor a cada volta é cada dia que a gente acorda. Cada agradecimento pelo acordar, né? Então, melhor, você acorda melhor, você produz melhor, sabe que vai cair, mas quando se levantar, é com aprendizado. Então, eu acho que é isso. Mas tinha o sonho? O sonho era sempre grande. O sonho sempre existiu. Eu subia num muro ali, via aqueles Fórmula 1 passando, e eu fui um cara de muita sorte. Com a casa da vovó, eu ia lá e via todos os treinos. Eu via Opala, eu via Fuscão, eu via Fórmula 1, eu via tudo. Então eu trabalhei muito com o improvável, mas sempre com o sonho. E aí chegavam pro meu pai e falavam, pô, o cara, teu filho tem muito talento, eu vou ajudar, tá aqui, ó, um escapamento, um motor. A gente falava que o meu kart era um kartinho feijoada, tinha pedaço de todo mundo, velho. Frankenstein. Ali era realmente uma coisa que as pessoas ajudaram muito, 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 muito. E aí fui ganhando. Mas você foi também se interessando no funcionamento da parada. Eu sempre gostei. E meu pai, por desconhecer, ele diz isso, né? Eu parava no box e falava, pai, tá falhando. Ali, fingia que mexia, então eu voltava, ele falava, tá, continua falhando. Aí ele falou, pô, tá aí, ó,
tá conhecendo mesmo. O pai não fez nada, tal. Então, o legal nosso é que sempre foi muito humilde, muito humilde. Ó, pai não tem condições de mexer, não sei o que é, a gente vai ter que andar ou falhando ou vai ter que esperar uma próxima vez. Meu pai é formado em administração, aquela coisa toda, e sempre ajudou a família a crescer, né? E o material de construção, ele era muito ocupado lá dentro, então ele não teve a chance de estudar mecânica. O meu tio Dárcio dos Santos, o irmão da minha mãe, ele era o piloto, e por isso meu avô me deu o meu primeiro kart, aquela coisa. Mas eu perdi meu avô muito cedo, com 6 anos. Então, eu fui indo, assim, eu lia muita coisa. Quando eu cheguei na Itália com 16 anos, eu devorava Auto Sprint, que falava o que era uma suspensão, o que era uma mola, o que era uma pré-carga, uma série de coisas, um diferencial, tudo aquilo ia me ensinando. Eu aprendi a falar o italiano muito rápido pela leitura. Então, mas voltando ali para você saber, quando eu ganhei meu primeiro campeonato, eu comecei a correr mesmo no meio de 81. Aí em 82 eu fui pro primeiro brasileiro, eu fui 7º colocado. 83 eu ganhei o brasileiro, 84 eu ganhei o brasileiro. Aí em 85 cheguei em quarto, 86 eu ganhei o brasileiro, 87 eu ganhei o brasileiro, 88 eu ganhei o brasileiro. Eu fui um dos primeiros pentacampeões brasileiros de kart. Quando você tem esse tipo de trajetória, se bem trabalhado, hoje a gente tem toda a internet, a rede social, mas lá não tinha nada. Não tinha. Mas como eu corria contra o Christian Fittipaldi, e ele tinha muita cobertura no jornal, aquela coisa, meu nome saía. Então meu nome foi ficando conhecido. E eu devo muito da minha carreira ao Christian e à família Fittipaldi também, porque hoje nós somos muito amigos, irmãos, assim, e aquela época foi de uma rivalidade que um queria pegar o outro, né, muito, assim, na pista, e aquilo foi fazendo com que a gente se destacasse, e fomos subindo. E os dois foram empurrados para cima. E os dois chegaram na Fórmula 1, né? E na época chamou atenção, e aí qual era o caminho a partir do kart, o comum? Então era a Fórmula Ford. A Fórmula Ford era conhecida. E aí acontece os milagres que aconteceram na minha carreira. Então, no ano de 88, meu pai chegou para mim e falou: não temos dinheiro para comprar um Fórmula Ford 0, mas tem um anúncio de um carro que bateu 2 vezes e que esse carro é o que a gente tem grana para comprar. E aí, cara, foi uma maravilha, porque aquilo era felicidade, puta, vamos passar para a Fórmula Ford, eu tinha 15 para 16 anos. Nossa, eu não vi. Vamos embora, é isso aí, vai dar tudo certo. Aí eu andei 2 vezes com o carro e meus tempos de volta não eram bons, porque o carro era um carro sabe aqueles caminhões que vão de lado na estrada, assim, ó? Tô ligado. Vai de heavy gale, isso aí, esse era o meu Fordinho. E aí a Ford chegou no final do ano e falou que eles precisavam de um carro, de um show car. Então eles alugariam o meu carro, pagariam por isso. Como eles teriam que pintar o carro, eles devolveriam a pintura. Então, pros caras que não tinham grana, o aluguel mais a pintura do carro, a gente já tava, né, era legal. Esse carro caiu do caminhão. Deu PT. Que sorte! Aí os caras tiveram que trocar. Meu carro, eu ganhei um carro zero. Eu ganhei um carro zero. Cara. Quando eu ganhei um carro zero, eu ganhei minha primeira prova de Fórmula Ford. Então, foi sempre isso, cara. Eu sempre tive muita ajuda. Muita coisa aconteceu na minha carreira. Eu em Hockenheim, quando eu tô para ganhar a minha primeira corrida, tava em terceiro antes da chuva toda. Entrou um cidadão, um alemão na pista, pleiteando uma greve, falando que ele não tinha sido pago, que ele tinha sido mandado embora, e aí colocaram um safety car. Este safety car foi o que me colocou de volta na corrida. Então também perguntaram se eu era amigo do cara. Entendeu? Eu sempre teve sempre assim, eu larguei em 18º nessa prova. Não tinha jeito de acontecer. Bem como o menininho, não tinha jeito de chegar à Fórmula 1. E foi sempre nessa hora, por isso que eu falo muito em motivação e muito em agradecimento, porque é isso. Essa foto aí? Essa é da primeira vitória. Olha só. Então, e você vê, os dois de outra marca, né, no caso da Mercedes na época, da McLaren,
eles estavam ali felizes, cara. Eles estavam, juro por Deus, esse foi um pódio que eu desci, o Coulter olhou pra mim e falou assim, você tá pesadinho, hein? Mas com pura amizade, porque Sim. todo mundo sabia Das da luta que dificuldades, foi pra chegar. Todos lutaram, não tenha dúvida. Mas o meu acontecia assim, sabe? Então, Se não tivessem acontecido essas coisas, tua vida poderia ser totalmente outra. completamente. Que A maior chance era eu ter estudado engenharia mecânica, porque eu gostava daquilo, eu me dedicava àquilo, eu gosto disso até hoje. E fisicamente, o teu físico era bom ou era ruim pra... Eu sempre fui um cara acima da média de gordura. Eu sempre É? fui mais gordinho. Perdi 7 quilos para ir pro Mundial de kart, quebrei a costela, não tinha Músculo. não tinha a consistência do corpo, não Certo. era. A ideal, né? E aí eu sempre fui assim, mas eu sempre fui um cara muito bem treinado. Também via que isso não era a meu favor, então eu treinava demais. Pra compensar. Então, aí depois e na minha época podia treinar com carro na pista. Era o melhor treino, né? Então, mas eu também treinei com o Nuno Cobra, eu também corria os 20 km por dia, eu também. mesmo? Então, era isso, né? Eu digo também porque o Ayrton fez muito isso, né? O É. Christian fez muito isso. Então, tem gente que tem um biotipo melhor, tem gente que não. Mas eu sempre fui um cara que gostei de correr. E na Ford, como foi então? Na Fórmula Ford eu ganhei a primeira corrida. Você já se... Eu, Quando chegou o carro novo, você... eu destaquei. E aí foi um campeonato muito bem disputado. Tinha uma equipe que era muito difícil de bater. Como que Que forma era- essa equipe? Você vai conhecendo as pessoas? Não, na verdade o meu foi como a gente não tinha grana, a gente tinha um carro zero, mas É. a gente tinha pouca grana. Foi nessa época que a Arisco começou a me patrocinar. Ah, foi? Mas começou meio devagar ali. Mas Então, foi aquele acordo, foi um acordo bom. esse acordo que depois eles Você pagariam. seria sócio da Isso, vira parada. sócio, 25% enquanto eu corresse na Fórmula 1 voltaria para ele e tal. Isso foi uma dádiva. Pô, com certeza. Isso aí né? meu pai os fez caras um contrato acreditarem. que ajudou muito. E aí eu fui quarto nesse campeonato. E aí dessa Fórmula Ford nós fizemos um contato com o próximo passo, que era a Fórmula Opel na Europa. E aí eu fui fazer um teste com 80 garotos na pista de Vallelunga, em Roma, e eu fui o mais rápido deles. Então, quando você é mais rápido, o cara quer você e ele até barateia as coisas, o preço total, aquela coisa, porque é muito caro. Então, é isso que eu não entendo. É muito caro. Você tem que arcar com a parada mesmo? Na minha época, depois, com o Arisco, daí ele pagava a minha passagem, e assim, eu sempre fui um cara barateiro, no sentido Sim. que eu tinha que ter uma casa alugada, ficava lá, mas não tinha grana para ficar voltando pro Brasil Entendi. toda hora. Aí já Mas ficava- isso me fez aprender inglês, aprender francês, aprender italiano, aprender o espanhol. Então eu falo 5 línguas por esse processo de ficar por muito... necessidade. de ficar Cinco lá línguas, italiano, português, inglês, francês e espanhol. Caramba. Então, entendi. eu fui muito bem. Aí eu ganhei, em 1990, eu ganhei o Campeonato Europeu de Fórmula Opel, Caramba. que me jogou pro Quantas mundo. corridas? Nós corríamos 12 provas por ano, é sempre uma vez Sei. por mês, aquela coisa toda. E corri algumas com Fórmula 1. Né? Como Então, no mesmo fim de semana que tinha Fórmula 1, a corrida preliminar Ah. era nossa. Então eu corri Paul Ricard, eu corri Jerez de la Fronteira, então eu ia conhecendo as pistas, mas também a Fórmula 1 ia falando o meu nome. Que legal. Então, mas aí eu fui lançado ao mundo, ganhei a Fórmula Opel. Então, a Opel, ela tem a Fórmula 2, ela tá em... Hoje para simplificar para todos, Tá. hoje é Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1. E a Opel? Entre a Fórmula 4 e a Fórmula 3 tem algumas fórmulas. Tá. E aí você pode escolher se você tem que fazer um ano a mais antes de ir para a Fórmula 3, você tem Entendi. Eurofórmula, você tem Fórmula 4 em vários países, você pode fazer uma série de coisas. Antigamente saía do Brasil, fazia a Fórmula Ford, hoje já tem Fórmula 4 no Brasil, Ah, é? que é um ganho enorme, porque Pô. a criança sai daqui conhecendo o que vai ter lá fora, exatamente o mesmo carro. É um grande ganho
do Brasil de ter isso por aqui. Aí, vamos supor, a minha Fórmula Ford era a Fórmula 4. Quando eu fui para lá, era como se a gente quisesse fazer um estágio a mais antes de ir para a Fórmula 3. Então, depois da Fórmula Opel, eu fui para a Fórmula 3 e ganhei o campeonato inglês de Fórmula 3. E aí era... Teu nome aparece muito. Aí tá. E aí, você tem a Fórmula 2 hoje, era a Fórmula 3000 da época. Por isso que os nomes eram tão complicados que o público não entendia, que hoje eles simplificaram, mas chamava Fórmula 3000, que era a Fórmula 2. E aí eu fui terceiro nesse campeonato e fechei contrato. Quanto tempo você ficou na Fórmula? Não, eu tive um ano em cada categoria. Um ano só? Então. Eu ganhei nelas, cheguei em terceiro na Fórmula 3000 e aí eu Nessa descontei. época você já estava ganhando uma graninha além da subsistente? Já estava... Não. Meio, tipo, era vendendo almoço, pagar janta, aquele esquema. Não tinha. Mas, de qualquer forma, como o que eu precisava receber por mês era o mínimo para pagar o que eu comia e pagar o aluguel de onde eu estava. Pera, então você vai para 3000, que seria hoje em dia a Fórmula 2, certo? Isso. Qual a diferença da Fórmula 3000 ou da 2 para a Fórmula 1? É só a velocidade? Não, ela tem um pouco menos de potência e um pouco menos de aderência. Então, é como a Fórmula... Eu acho que a Fórmula 2 hoje a diferença é até menor, porque ela deve tomar uns 8 segundos da Fórmula 1, 10 segundos. Na época tomava um pouquinho mais, era mais lento ainda. Então o gap, quando você chega numa Fórmula 1, você acelera, você fala assim, meu pai. É muita diferença. Aí a parte física, você não está preparado. Você não tem como se preparar para um Fórmula 1. Antes de entrar no carro. Hoje em dia você tem simuladores, você tem uma série de coisas, mas na época, para trás, para frente, pescoço, meu pescoço chegou a ter 42 centímetros de circunferência. Em um mês de férias chegava a ter 38. Nossa, de tanto esse músculo que você não conseguia, porque assim, alongar é uma coisa, tal, você consegue ter isometria, mas fazer a força certa que era na época, hoje, né, você vê lá os pilotos mexendo, eles têm hoje o elástico, aquela coisa que já tinha na época, mas ninguém tinha inventado o exercício ainda do pescoço. O meu exercício de pescoço era deitar para fora da cama com o ombro. Você ficava deitado aqui, o pescoço para fora. Sem apoiar? Isométrica, na isométrica. Assim, sem travesseiro, E aí segurar. Você segurar. Ficava 4 minutos, 5 minutos, entendeu? Hoje, se eu for fazer, eu aguento 20 segundos. Cara, que doideira. Então, quando você termina a Fórmula 3000, você falou que foi um ano só que você ficou lá? Foi. E aí? Eu assino um contrato com a Jordan. Mas como que funciona isso? O pessoal começa a te sondar ainda no meio do campeonato, começa a dar aquela conversada. Com certeza. É que assim, um jovem, quando chega nessa situação, eles também estão procurando por patrocínio. A Fórmula 1 estava sempre... As equipes menores sempre estão procurando alguém que tenha dinheiro. E graças a Deus a Arisco tinha alguma situação que pudesse me patrocinar na Fórmula 1. E aí... eu comecei a ser namorado por algumas equipes, porque eles viram os campeonatos que eu ganhei, aquela coisa toda, e eu assinei com a Jordan para guiar em 93. Então fiz Como que se escolhe uma... Você vai visitar, você visita uma fábrica na equipe, aí essa época meu pai estava comigo, aí tinha uma pessoa, o Ricardo Tedeschi, o Geraldo Rodrigues, eles todos me acompanharam nesse começo, porque era uma época que tinha o Ayrton, o Nelson. O Nelson tinha parado já. Já tinha parado? Ele tinha saído em 92, se eu não me engano. E entrou o Christian. E aí o Christian, ele ficou até 95 ou 96 e, assim... estavam sempre à procura de um brasileiro. O brasileiro sempre tinha uma força grande. Como agora. Estamos sem pilotos brasileiros, mas é uma coisa de momento. Vai voltar a acontecer. Então, aí ficou nisso. Ficou namorando com a Jordan e tal. Sentei, guiei. Na primeira vez que eu guiei, o cara ficou maravilhado. E aí o carro não era aquelas 1000 maravilhas, mas eu consegui fazer pontos com ele na primeira temporada.
E a segunda temporada, onde a gente, em 94, quando a gente perde o Ayrton, as 2 primeiras provas, eu tinha feito um terceiro e um quarto. Eu cheguei a minha primeira vez no pódio na última corrida que o Ayrton assistiu, porque ele bateu na largada. Ele tinha 0 pontos, eu era segundo no campeonato. Caramba. O Schumacher era primeiro, eu era segundo, porque o carro nasceu direitinho, não tinha um motor fortão e tal. E aí foi a prova de Imola que eu me dou aquela estabacada na parede, o acidente de Imola, e a gente perde o Ratzenberger no sábado e o Ayrton no domingo.